É revoltante, dá nojo dessa arbitragem brasileira prejudicando mais uma vez o Flamengo. Eu nunca vi isso acontecer na história do futebol brasileiro. Após terminar o primeiro tempo, no segundo tempo, vai lá e expulsa o jogador do Flamengo. Não tem nexo, não faz sentido isso. Prejudicou totalmente o Flamengo. O cara foi procurar um lance 20 minutos. Vamos ver o que a mídia reagiu, analisou aí esse lance. Saiu o áudio do VAR, está sendo muito polêmico. Não se esqueça de hypar o nosso vídeo. Do lado de inscrever-se vai ter a opção ali, hypar, que você irá nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais flamenguista pelo Brasil. A simbiose time-torcida, para jogadores que mudaram o astral desses corintianos espalhados pelo Brasil e o mundo, porque o destino que parecia imposto a eles era o destino de um clube em crise financeira, com tantos problemas de gestão, com um noticiário tão problemático. Clubes assim geralmente têm um destino, que é o fracasso esportivo. Esses jogadores se recusaram a aceitar o destino e ganham ainda mais o respeito, meu e acho que de tanta gente, porque em nenhum momento esses jogadores, mesmo nas vitórias, jogam para debaixo do tapete os problemas do clube. Em nenhum momento você vê jogadores corintianos dizendo, não, tá tudo bem aqui, ganhamos, passamos por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá tudo bem no clube. Pelo contrário, é justamente nesse momento de vitória do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, na Supercopa desse ano, que os jogadores como Memphis, como Hugo e o próprio Dorival aproveitam para expor como o clube poderia estar ainda melhor, né? Mas o Corinthians ontem deu esse enorme grito de grandeza, essa enorme copada junto com a sua torcida, e sobre ela e também as 3 derrotas seguidas do Flamengo, começamos a debater a partir de agora com o Rodrigo Coutinho e Eric Faria. Tudo bem, Coutinho? E aí, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem-vindo. Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado. Bom, pá, grande conquista. Eu acho assim, é claro que a gente vai falar ao longo do programa muito sobre os jogadores, aquilo que foi feito desde de que esse time conseguiu reagir em cima de tantos problemas internos do clube, mas meu destaque inicial eu queria falar um pouco do Dorival, porque ele teve uma passagem recente pela seleção brasileira que de fato as coisas não aconteceram, ele não conseguiu desenvolver ali o trabalho que se esperava que ele pudesse desenvolver, apesar de 2 ótimos jogos, né, iniciais ali, contra a Espanha e a Inglaterra. O Dorival, antes de ir à seleção, ele já tinha feitos bem significativos. Ele tinha levado o Ceará à segunda fase da Copa Sul-Americana, antes de ir ao Flamengo e ser campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que naquele Campeonato Brasileiro de 22, ele pega o Flamengo na 14ª posição e deixa o Flamengo em determinado momento até mais próximo do Palmeiras. Não chega a brigar pelo título, mas deixou o Flamengo dentro do G4, além, é claro, dos títulos de Copa do Brasil e Libertadores. Ano seguinte, com o São Paulo, contra o próprio Flamengo, vencendo no Maracanã, é campeão da Copa do Brasil, vai à seleção e volta ao Corinthians. E assim, eu não vou aqui passar uma borracha em coisas que nós falamos, eu mesmo falei bastante sobre isso, sobre a postura do Corinthians, sobre a organização do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas exaltar o que o Corinthians tem feito em jogos assim, né? O poder de mobilização que tem conseguido, a maneira como ele tem entendido os jogos e a coragem para mexer no time, né? Ontem, o Garro ficar de fora, o André joga. Por diante de adversários que são mais organizados, que têm até mais qualidade técnica dentro dos seus elencos, mas que não conseguiram vencer o Corinthians nessas finais. Antes dele, com o Ramon, o Corinthians tinha passado pelo Palmeiras na final do estadual. Depois, com ele, passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Primeira vez na história que o Corinthians eliminou o rival em 2 mata-matas. Passou pelo Cruzeiro e agora derrota o Flamengo. O Corinthians, com tantas dificuldades, conseguiu superar os 3 clubes, os 3 times mais bem estruturados e com poder financeiro aqui no futebol brasileiro. É o mata-mata e a grandeza do Corinthians que ontem se viu presente no Mané Garrincha. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo. Fala, boa tarde, Coutinho, boa tarde para todo mundo. E você começou o programa falando dos problemas administrativos do Corinthians, problemas esses que os jogadores nunca esconderam, né? Só que eu acho que esses problemas acabam escondendo a qualidade do time do Corinthians. Eu não acho que o time do Corinthians seja um time que precise só se superar para ganhar. Eu acho que o time do Corinthians tem qualidade. Do 1 ao 11, é um dos bons times do futebol brasileiro. Sem dúvida. E talvez o Corinthians tenha dificuldades financeiras porque esse time custa caro. E custa caro porque é bom. Se você for olhar a escalação que começou o jogo do Corinthians ontem, há jogadores ali que jogariam na grande maioria
dos outros times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e outros estão em franca evolução através do trabalho do Dorival. E eu vou falar dos dois laterais, o Mateuzinho e o Bidu, que já desde a reta final do ano passado e começaram muito bem, são jogadores que para o futebol atual hoje em dia são jogadores muito úteis, muito modernos, com muita força física, que é o que se exige quando se joga pelos lados do campo hoje. O Bidon é uma realidade hoje já a gente já pode dizer que é uma realidade, é um jogador com muita qualidade, com muita versatilidade. Deu um salto, né? Deu um salto através do Sempre foi muito trabalho bom, do Dorival, deu um salto. no fim da reta de chegada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado, e jogando em outras posições no meio-campo, se mostrando um jogador super versátil no meio-campo. Você tem dois jogadores na frente que são jogadores muito decisivos, jogadores que impactam no jogo, que são o Yuri Alberto e o Memphis. O Memphis custa muita grana, mas ele vale quanto pesa. Desde que ele chegou ao Corinthians, o Corinthians conseguiu se livrar do rebaixamento, se classificar para a Libertadores, ganhar o Campeonato Paulista, ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa ontem, e ele sempre em campo, ele sempre contribuindo com gols decisivos. Ontem não fez gol, até fez, que eu acho aquele gol muito discutível no segundo tempo ali, quando eu acho que a partida estava sem VAR. Assim, até agora eu não tenho certeza se o Yuri estava ou não impedido, mas enfim, ele fez o gol, ele estava ali para fazer o gol e fez o gol. Poderia ter sido o gol do título, perdeu um no primeiro tempo também, poderia ter sido 2-0 e ter matado o jogo. Mas eu acho que, assim, apesar de tudo que a gente fala no noticiário do Memphis, das dívidas que o Corinthians tem com ele, da grana que o Corinthians deve a ele, eu acho que ele tem se pagado. Ele tem sido um jogador muito importante dentro do clube, até para poder dar respaldo para os outros jogadores. É um cara muito grande que chama a atenção, e aí a pancada não pelos quais o Corinthians vem passando, de alguma forma, não é que diminua, mas assim, tira a impressão de que o Corinthians tem um bom time. E eu acho que o Corinthians tem um bom time. Talvez não tenha um elenco robusto, como o Flamengo, Palmeiras e tal. Mas do 1 ao 11, eu sempre disse que o time do Corinthians é muito bom. E ontem demonstrou em campo, através de estratégia e de uma atitude vencedora em campo. Assim, eu acho que o grande mérito do Corinthians ontem foi ter essa atitude de vencedor. Assim, entrou em campo para ser campeão. E foi. Não, é inegável que o time é muito bom. Tanto que você não elimina Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo se você não tiver muita qualidade. É inegável. Como eu acho também inegável que a situação do clube impede que esse time possa ser ainda mais forte, mais competitivo, que o elenco possa ser mais encorpado. O que a gente possa falar mais do time e menos das coisas do extracampo. Mas é um time que assim, mudou o astral de milhões de pessoas, porque, insisto, clubes que estão nessa situação, você tem um destino muito claro. E esses jogadores não aceitaram o destino. Eu queria falar da torcida, né? Estava em Brasília ontem. A gente já viu a torcida corintiana fazer coisas incríveis, né? Ao longo da centenária história corintiana. E eu ontem fiquei muito impressionado, mais uma vez. Eu sei que não é novidade, mas não é pelo fato de ser rotina que a gente tem que deixar de falar. O que essa torcida fez ontem, do começo ao fim, cantando sem parar, viajando, a mim, né? É um título, o troféu em si é até pequeno, mas é o sentimento, né, que leva essa torcida para lá, a confiança que ela tem nos jogadores, a confiança que ela tem em si mesmo. Então, assim, foi muito impactante. Não sei se na televisão, quem não pôde estar lá, conseguiu ter essa impressão. Na transmissão ficou bem claro. Até te perguntei foi isso em muito off. impressionante. A gente estava no camarim, muito impressionante. Eu te perguntei isso em off porque você estava lá, a gente não estava. A sensação que a gente tinha da captação de áudio da transmissão é que somente a torcida do Corinthians cantava. Quando você percebia o início de canto da torcida do Flamengo, era rapidamente abafado. Acho que tem muito a ver com o que você falou do maior número de torcedores do Corinthians de São Paulo que viajaram a Brasília. O que isso quer dizer? Mais torcedores de organizada, que tem esse hábito de cantar o tempo todo dentro do estádio do Corinthians. Isso é muito nítido também pelo Brasil. Não que os torcedores de Brasília não possam fazer isso, mas existe um jeito de torcer que é diferente. Você está mais habituado, né, aí ao estádio e se comportar de uma maneira diferente. Acho que tem mais algumas coisas aí. Óbvio, é a devoção pelo clube, né? Quem já teve o prazer de acompanhar um jogo do Corinthians fora de São Paulo sabe muito bem disso. Pode ser um jogo, às vezes, sei lá, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 10º colocado. Você vai ver, o Corinthians vem jogar com o Flamengo no Maracanã, tem 20, 30 ônibus. Eu acho que essa capacidade de mobilização para sair de São Paulo ou sair de um estado, eu acho que a torcida do Corinthians é a maior nesse tipo de mobilização no Brasil. O Flamengo sempre joga para estádios lotados fora do Rio de Janeiro. Joga porque tem muito torcedor fora do Rio de Janeiro também, né?
O Flamengo, no Norte e no Nordeste, ele ainda tem mais torcida do que tem no Rio de Janeiro, até por uma questão numérica, de população. Então, mas essa capacidade de mobilização, de viajar, a gente viu que a torcida do Corinthians fez no Japão, por exemplo, na final do Campeonato Mundial contra o Chelsea. Então, eu acho que essa capacidade de você se deslocar, eu acho que a torcida do Corinthians é inigualável aqui no Brasil. E tem um outro ponto também, você citou a questão da confiança nos jogadores. Se a gente pega o histórico recente, é quase que uma trilogia ali, né? É você tirar o Palmeiras da Copa do Brasil, é você não entrar como favorito numa semifinal contra o Cruzeiro e mesmo assim vencer o Cruzeiro. Óbvio, depois teve o título em cima do Vasco, mas já era uma outra situação, né? Não tinha necessariamente um favorito ali naquela final. E ontem, diante do Flamengo, eu achava o Flamengo favorito antes do jogo. Por tudo aquilo que a gente viu recentemente do clube, por mais que tenha voltado de férias depois. Então, essa vontade de superar mais uma vez esse muro tão alto, move o torcedor também, além, é claro, de ser uma novidade, né? Esse jogo para o Corinthians, a Supercopa do Brasil para o Corinthians, é um jogo para bater o Flamengo. Vamos a ela na sequência. Acho que desafiar o Flamengo tem um gosto, né? O Flamengo hoje é o time a ser batido no futebol brasileiro e sul-americano. E você desafiar o Flamengo, óbvio que tem um gosto, né? Para a torcida corintiana. O Flamengo hoje é uma espécie de modelo a ser perseguido, especialmente pelo Corinthians, né? Por que o Flamengo está na situação que está e o Corinthians, o clube mais popular do maior mercado hoje da América do Sul, né? São Paulo, por que o Corinthians não consegue chegar nesse patamar financeiro, técnico, né? Que uma coisa está ligada a outra. Então, desafiar o Flamengo, óbvio que tem um gostinho especial. Já tinham passado por Palmeiras, pelo Cruzeiro. Faltava desafiar o Flamengo, desses clubes mais ricos. Contar um outro bastidor, eu estava ali bem atrás do gol do Hugo no segundo tempo. Renato Augusto, grande ídolo da história corintiana, hoje nosso colega da Feito GTV. no Flamengo. Feito no Flamengo, mas hoje um corintiano. Sim. Tava chorando de emoção pela torcida, cara. Eu olhei para ele e falei, você tá chorando? Pô, a torcida. Ele é emocionado com a torcida. E dois jogadores do Corinthians me chamaram a atenção também por esse sentimento de torcedor, né? Primeiro que eu acho muito legal quando os jogadores cantam músicas da torcida. Isso é muito forte no futebol argentino. E jogadores formados no Corinthians e também torcedores de coração, como o Gabriel Paulista, que abriu o placar, torcedores do Corinthians, ontem estava com esse sentimento também muito parecido, assim. Eu olhei para o campo, eu vi o Bidon cantando o hino inteiro, junto com a torcida, vi o Gabriel Paulista com uma emoção, assim, até perguntei para ele sobre o Poropopó, esse canto clássico. Então, vou rodar esses dois trechos de entrevistas que a gente fez no fechamento e depois vamos ao jogo em si, debater tecnicamente o que foi este Flamengo 0 Corinthians. Do Corinthians, né? O sistema defensivo do Corinthians, cara, na Copa do Brasil, levou apenas gol em duas partidas, das 8 que disputou. Levou gol do Cruzeiro em casa, acabou perdendo o jogo, levou gol do Vasco. São os únicos 2 jogos dos 8 que fez em que a defesa foi vazada. É impressionante. Você fazer uma campanha de mata-mata, de 8 jogos, você é vazado só em 2. Não levou gol do Flamengo. Ah, mas o Flamengo está em começo de temporada. Eu sei, Corinthians também. A temporada acabou tarde para os dois. Final da Copa do Brasil, inclusive, foi o último jogo do calendário do ano passado, Corinthians e Vasco. Então, assim, os dois times estão desgastados, né? Ninguém está no melhor da sua forma ainda. O Corinthians conseguiu passar, não foi vazado pelo Palmeiras, não foi vazado pelo Flamengo agora, e pelo Cruzeiro foi vazado no jogo de Itaquera. Então, assim, não é coincidência que o Mateuzinho esteja vivendo a melhor fase da carreira dele, o Bidu, eu acho que o Gustavo Henrique também. O time está muito consistente na marcação. Uma marcação que começa lá na frente. Sim. Com o Yuri Alberto já marcando, com quase todo mundo dando combate. Até o Memphis ontem ajudou pra caramba, ele que tem mais dificuldade para fazer isso. Até que viralizou nas redes sociais, ele ganhando uma disputa com o Léo Pereira. O Léo Pereira no campo de ataque, né? Ele foi acompanhando. Dá um jogo de corpo no Léo. Por isso não tem o Martínez nesse momento, que está na Venezuela. É um jogador fundamental para equilibrar. Exato. Mas o André jogou bem ontem. Então, o André é uma aposta da base do Corinthians, né? Quando terminou o ano, a gente já sabia. De uma forma muito comprometida. Muito forte, né? Muito forte. Que foi o que me surpreendeu do lado do Flamengo. Eu achei que o Felipe fosse entrar com um time mais físico, pelo horário do jogo, pelo momento da temporada, pelo adversário, que é o Corinthians, que faz desse jogo físico. Geralmente o Felipe faz isso contra times que ele acha mais fortes. Você acha que ele não viu essa necessidade ontem? Então, assim, ele não. As entrevistas coletivas hoje pouco rendem, né? As pessoas ficam muito atrás de clique, de engajamento e acaba se discutindo muito pouco, ou tenta se arrancar muito pouco, assim, dos personagens em questão. Uma pena. Mas, falando ainda do Corinthians, acho que houve uma estratégia por parte do Dorival que deu muito certo.
Em contrapartida, a estratégia do Felipe ela foi batida pela estratégia do Dorival. Inclusive no primeiro gol. Claramente foi um gol trabalhado. Um gol em que o Corinthians percebeu que poderia vazar a defesa do Flamengo daquele jeito, colocando o Gustavo Henrique em condições de ganhar um duelo aéreo sobre um jogador baixo que era o Varela. Então, em toda a movimentação do Corinthians, ela foi preparada para explorar o Gustavo Henrique, que é um jogador que tem altura e que tem boa capacidade de ganhar esses duelos aéreos. Ou para cabecear para o gol diretamente ou para preparar a jogada. Mas eles contaram que foi pensado isso. Como normalmente o Gustavo Henrique como eu disse, é o homem da definição, foi pensado colocá-lo em cima do Varela para fazer a ajeitada, porque isso surpreendeu, confundiu as áreas. Perfeito. E você Parabéns à comissão técnica. Não, e não é a primeira vez não, hein? Porque desde o ano passado o Corinthians tem feito muito gol assim. Sim. Seja escanteio direto, falta lateral ou É que normalmente o Gustavo Henrique era o homem da definição. E ontem ele foi para a preparação, foi pensado. Convenhamos, em cima de um time que fez muito uso disso no ano passado. O Flamengo foi campeão da Libertadores com o gol do Danilo. No Intercontinental, o Léo Pereira fez gol, o Danilo fez gol e ao longo da caminhada, Léo Ortiz fez outros gols importantes. Enfim, o Flamengo também se usou muito bem os seus zagueiros no ano passado e o Corinthians soube tirar proveito disso. Não, aliás, Eric, é o terceiro jogo. O Flamengo tem 3 derrotas seguidas, né? A primeira vez, Felipe não tinha sofrido ainda 2 derrotas seguidas e agora, pela primeira vez, sofre 3 derrotas. Levou gol de Borera contra o São Paulo, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e contra o Corinthians. Então, assim, é um momento em que até a defesa do Flamengo, tão elogiada no ano passado, tão boa, ela está no momento de oscilação. Insisto, a gente pode rodar esses gols. Fluminense, São Paulo e ontem. Assim, tem uma diferença, para mim, da análise que a gente faz. A bola aérea rolando, né, que é por exemplo, o gol do São Paulo, tenta marcar a saída de bola do São Paulo, o São Paulo faz a ligação direta, ganha a primeira e segunda bola, inverte de um lado, tem um cruzamento na área, e ali, para mim, é uma falha individual do Léo Pereira. Claro que tem mais falhas no lance, né? O Carrascal, por exemplo, demora a voltar com o Enzo, vira um 2 contra 1 ali contra o Varela, que estava jogando aquele jogo, enfim, o lateral direito do Flamengo, era o Varela, né? E tem um cruzamento, mas ali, para mim, é um erro de proteção do Léo Pereira do setor. Essa jogada de ontem, Rizek, do Corinthians, ela é impossível de você prever, porque se você olha a origem, se a gente puder rodar depois de novo, era um escanteio pelo lado esquerdo, que o Gustavo Henrique está na segunda trave, a posição original dele é segunda trave. O que o Corinthians faz? Ele inverte o eixo da defesa. Ó. Olha o Gustavo indo lá pro outro assim, lado. E aí ele vai buscar o contato com o Varela, que seria o homem da primeira trave do Flamengo aqui, ficar colado na primeira trave. Então é o que você falou. É uma jogada, o Eric também, totalmente planejada. Vamos mover o time deles para cá, porque o Gustavo vai sair de um setor da área em que ele certamente vai estar marcado, vai inverter para o outro lado, vem o cruzamento do Mateuzinho, a escorada e o gol do Gabriel Paulista. E aí poderia ser o Gabriel Paulista, poderia ser o Ranieri, o Bidu, o Memphis. Tem mais mérito do Corinthians. Para mim também. Que falha do Flamengo. Também acho. Porque acontece. É impossível você marcar alguém 100% do tempo. E aí o outro time tem mérito, se prepara para ganhar, se prepara para ver debilidades no adversário, como o Corinthians viu. E trabalhou essa jogada, né? Também acho, concordo com você. O Real não consegue dominar e ela sobra para o João O grande trabalhada, assim, claro. E no momento em que o jogo, assim, o Corinthians começou melhor, criou uma chance clara, aí o Flamengo reequilibrou, começou ele e o Flamengo a criar as melhores chances. Teve uma bola parada que o Bidu tirou a bola entrando, a cabeçada do Pedro. Aí bem nesse momento em que o Flamengo parecia que ia botar suas asinhas de fora, o Corinthians foi lá, faz o gol, e aí, na minha opinião, manda na partida. Claro, teve o lance do Paquetá, mas olhando os melhores momentos, olhando o jogo, eu afirmo tranquilamente, o Corinthians foi melhor do que o Flamengo. Eu achei que o Corinthians pra mim foi melhor do que o Flamengo. Não é que tenha sofrido, mas eu acho que no segundo tempo, com um homem a mais, o Corinthians poderia ter tido mais controle do jogo. Também acho. Eu acho que deixou o Flamengo ficar muito com a bola, além do normal para quem tem 10 jogadores. Ainda que o Flamengo não tenha criado, bola aérea para lá, bola aérea para cá. Sinceramente, o lance de ontem me deixou revoltado particularmente. Eu nunca tinha visto isso na história do futebol, é a primeira vez. E sempre a primeira vez acontece com o Flamengo, né? Eu vi os corintianos ontem e hoje nas redes sociais comemorando o título. O Corinthians jogou melhor, sim, do que o Flamengo, mas começo do jogo, antes do Corinthians fazer o primeiro gol, o Flamengo estava jogando bem. Teve 3 oportunidades ali
que Bidu tirou no gol. Pedro poderia ter tocado uma bola para Plata, tentou chute. Teve uma bola na trave também do Flamengo. Teve a jogada de Paquetá, que poderia ter empatado mesmo com um jogador a menos. Então, na minha opinião, o jogo poderia ter sido totalmente diferente se o Flamengo conseguisse jogar até o final com os 11 jogadores. Tanto que o começo do segundo tempo, o Flamengo foi para cima do Corinthians, criou oportunidade, teve o lance de Paquetá, teve a bola na trave. Então, mesmo com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu criar alguma coisa no segundo tempo, que foi até melhor do que o primeiro tempo, os 10, 15 minutos do segundo tempo, mas mudou totalmente, né? O Flamengo criou, Felipe Luiz deve ter estudado, conversado, e chegou antes de começar o segundo tempo, teve aquela expulsão vergonhosa que poderia ter sido expulso, poderia, mas isso deveria ter sido antes do intervalo ou durante o intervalo, chegar lá, velho, foi expulso o jogador. Teria o tempo de o técnico reorganizar o time, tentar uma fórmula diferente, mas não. Deixou para fazer de sacanagem, na minha opinião. Tanto que a Arrascaeta conversou no pós-jogo, deu entrevista e ele comentou justamente isso. Que tinha conversado com o árbitro disse que não tinha visto nada no final do jogo, do primeiro tempo, no intervalo. Então depois ele viu, depois de 20 minutos, história mal contada, né? Se fosse ao contrário, se ia ver a mídia falando, a mídia de São Paulo, a mídia paulista, criticando, né? Esse absurdo. Mas Paquetá ontem teve uma chance, poderia ter feito o gol. Ele lamentou na situação, lamenta a vista da Supercopa e explica gol perdido, não tem desculpa. Ele teve uma grande chance mesmo, né? Teve uma grande chance na sua reestreia com o Flamengo, poderia ter empatado o jogo. Se ele faz aquele empate ali, a história do jogo poderia ter sido outra, porque ali ia criar uma pressão pro Corinthians, o Corinthians com um jogador a mais ia ter que se expor mais, né? Mesmo empatando, o Corinthians com um jogador a mais, teoricamente é mais para cima, mais abafado e talvez desse mais espaço para o Flamengo. O jogo poderia ir para os pênaltis, a gente não sabe. A gente tem um Rossi que é um bom goleiro, tem uma boa estatística nos pênaltis. Mas a arbitragem ontem deixou a desejar. Vergonhosa a arbitragem brasileira e pior ainda, muitos comentaristas, ex-técnico, ex-árbitro, compartilhando aí com essa vergonha que, na minha opinião, não deveria ter sido acontecido. Mas, na opinião de você, galera, quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa cena e da expulsão. Vocês concordam? Na minha opinião, Carrascal vacilou, deveria ter sido expulso, mas isso deveria ter sido no final do primeiro tempo. Não esperar o intervalo 15 a 20 minutos para expulsar o jogador, que praticamente não teve intervalo. Porque o intervalo não é só para o descanso dos jogadores, mas sim também para o técnico, no caso o Felipe Luiz, criar jogadas aéreas, ver o que poderia organizar no segundo tempo, visto que o time estava perdendo por 1 a 0, entendeu? Mas é isso, o Flamengo mais uma vez prejudicado pela arbitragem brasileira.